Fala, galerinha, muito boa noite, beleza com vocês? Bora falar aí do índice, do que não foi o dia hoje, né? Hoje é um dia bem atípico, feriado lá nos Estados Unidos. E aí, com isso, sem as bolsas funcionarem, né? O mercado fica meio apático. Mas antes, eu queria deixar um recadinho, né? Pra galera que tá chegando agora. Não tem a ver com o índice com o dólar. Mas esse vídeo, como ele tem mais visualizações, e amanhã também eu vou reforçar no nosso estudo dos mercados americanos. Galera que tá chegando agora, tá querendo, começando a entender a Apex, esse negócio, a Apex tá na moda, tem muita gente falando do mercado americano. E eu vejo uma galera chegando e já vai comprando o teste, já aí sai todo perdido, não sabe como configura, não sabe como funciona, não tem noção do que fazer, mas comprou o teste. E eu, como meu papel e meu dever, eu devo falar para vocês, galera, parem de ser apavorados, tá? Não cheguem comprando teste sem saber o que tá fazendo, só porque tá barato. Ah, eu quero operar o mercado americano. Primeiro saiba o que você está fazendo, tá? É a dica muito importante que eu dou. Porque não adianta nada você comprar um teste e aí você vai configurar a plataforma, não sabe como que funciona o contrato, não sabe quando que é, que contrato que é, como que funciona o TIC, quanto custa o contrato. Então, assim, tá chegando agora, primeira coisa, tá conhecendo o canal, primeira coisa, deixa o like e curte. Isso aí já é de praxe. Depois, tu vai acessar um link do Telegram que tem na descrição aqui embaixo. Eu vou marcar com a seta bem grossa, assim, ó. Na descrição aí embaixo tem um link do nosso grupo do Telegram, onde você vai entrar nesse grupo do Telegram. E dentro desse grupo existe um tópico que eu vou colocar aqui, ó. Dentro do grupo existe um tópico chamado dúvidas e tutoriais. Nesse cara aqui tem tudo que você precisa saber, ó, desde o início, tá? Falando sobre Apex, né, passo a passo para configurar a conta, como gerenciar o teste, fora outras coisas, a regra do 30%, né, as regras de consistência, mais um material da regra de consistência que a Apex divulgou, né, as mensagens de erro comuns, né, os guias e tutoriais que tem lá no próprio site da Apex, eu deixo o atalho aqui, tudo que vocês precisam, além do que tem uma playlist do Ninja Trader no YouTube aqui, onde tem todos os tutoriais do Ninja, ó. E aí tem como configurar a conta Tradovert. Tem a lista dos ativos que são permitidos lá no tópico do grupo, tá? Então, assim, chega no grupo, já vai direto no tópico, ó, os valores, taxa de ativação de conta. E uma coisa muito importante que eu postei lá hoje, que é isso aqui, ó. Vocês estão querendo operar mesa proprietária americana, estão querendo operar índice americano, primeiro saibam o que estão fazendo. Antes de comprar qualquer conta, qualquer teste, vem aqui e assiste esse vídeo, tá? Aí você vai entender como são os ativos, como funciona a CME, quando ela abre, quando ela fecha, o que você pode fazer, valor de TIC, tudo isso, tá? Então, entenda o que é o índice, quando que o contrato vence. Porque eu vejo gente chegando, e a galera não sabe nem que o contrato de Nasdaq futuro tem vencimento a cada 3 meses, igual o nosso índice, né? Tem que saber qual é o vencimento, qual é o contrato. Então, tudo isso vocês têm que entender o que está acontecendo, tá? Para depois, aí sim, para o teste, começar a fazer, já sabendo o que está fazendo, tá? Então, cuidem isso, galera, e aproveitem aí para vocês entenderem o que é o mercado americano e não simplesmente comprar um teste e querer achar que aqui no grupo a gente vai dar consultoria gratuita 24 horas por dia, porque não é o intuito disso. O intuito do grupo é ajudar, e a ajuda está ali no Dúvidas e Tutoriais. Ali vocês vão ter tudo que vocês precisam para entender, beleza? Então, bora falar de índice aí, que é o foco desse estudo, mas como esse mercado americano vem crescendo e o canal tá ajudando demais a galera, eu não posso deixar de falar nisso, né? Então, mas bora falar de índice. O índice hoje ele foi bem sacana com todo mundo, era esperado, então eu já tinha previsto nem operar hoje. Acabei tentando
duas operações de compra, poderia ter feito duas parciais, né? Entrei primeiro comprado aqui, ele subiu e me tirou, depois entrei comprado aqui de novo, deixa eu só melhorar aqui para vocês visualizarem, mas foi o tipo da operação aqui, tipo assim, ou ele vai lá no alvo ou ele volta, né? Eu fiz essa compra aqui, que ele subiu e me tirou, e depois eu comprei aqui de novo, que ele subiu e me tirou, e eu fechei a plataforma e fui cuidar da minha vida. O meu alvo era tentar buscar essa região aqui, desse imbalance, que tinha, que era a minha ideia dele fazer esse movimento aqui para depois continuar. Ele acabou ficando travado, mercado americano fechado e o mercado nosso aqui travadaço. E aí o que a gente tem aqui para amanhã? Nós temos aqui, ó, um range bem fechadinho aqui, que é esses dois caras, onde eu tenho aqui na parte de cima um sell side, um buy side liquidity muito grande, ou seja, tem muita coisa aqui e eu tenho regiões importantes aqui em cima, né? Aqui e aqui. Vamos dizer assim, deixa eu só baixar o gráfico um pouquinho para ficar melhor. Eu tenho regiões importantes, eu tenho esse imbalance aqui, essa região aqui, e depois eu tenho a região lá de cima, né? Mas sabendo que aqui eu tenho uma outra zona de liquidez. Então, o que a gente pode ter de expectativa aqui no preço? E além do que, eu tenho aqui embaixo, nessa região verde aqui grande, no estudo de ontem que foi falado sobre esse order block aqui dos 60 minutos, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado, porque também é uma região de alvo. Todo esse cara aqui. E aqui quando a gente pode observar, ó, nós estamos aqui na linha vermelha e a linha verde, né? VM e verde, que é justamente o que? Aqui é o 50% do movimento do 4 horas. Então, a gente ainda está na região de oferta do 4 horas. Para quem estava achando que a gente está no fundo, né, na estrutura macro, a gente não está no fundo. Por isso que a gente tem essa expectativa de talvez o preço fazer uma mitigação até essas regiões aqui de cima, para dar continuidade nessa venda até o alvo, que é justamente a teste daquele fundo. Ontem no estudo eu falei muito sobre isso, sobre o teste desse fundo anterior. Percebam, o mercado está trabalhando dentro desse range, ele passou o tempo todo hoje dentro dessa zona. Aqui a gente vê, ó, tem 3,216 milhões de ordens nessa região aqui, ou seja, isso aqui pode impulsionar o preço até ir nos níveis aqui de cima, para depois levar ele até ali embaixo de novo, tá? Aqui, ó, tá vendo? 4,58 milhões. Então a gente tem muito dinheiro aonde? A gente tem muito dinheiro aqui e tem muito dinheiro aqui. O que acontece? Esse aqui, ele pode ser um catalisador que pode impulsionar o preço aí até onde ele precisa para buscar liquidez. E aí aqui nesse nível que a gente vai ter um possível sweep de continuidade, porque eu tenho esse pavio aqui com uma zona importantíssima logo atrás, que foi o início do movimento de queda, né, daquele outro movimento. Cuidem para não ficar na expectativa de que o preço, de que só vai vender se o preço chegar aqui em cima, tá? Porque assim, o movimento que o preço está fazendo, dificilmente ele vai fazer tudo isso aqui para voltar até lá embaixo, tá? Ele está mais propenso a dar continuidade nesse movimento, porque ele renovou, inclusive porque ele renovou fundo, né? Então a gente tem aí a expectativa dessa região aqui ser a região que vai impulsionar o preço para baixo. Para que ele possa subir, isso aí eu falei num outro estudo ali, seria um movimento, nesse caso aqui, que não seria um movimento de 2 dias, né? Seria um movimento da semana, ainda mais que a gente tem feriado quinta-feira aqui no Brasil. Então vai ser uma semaninha curta, uma semaninha complexa, né? Porque você tem um feriado numa quinta-feira e depois um pregão na sexta. Então vocês têm que tomar cuidado com essas movimentações. O que a gente tem em mente aqui ainda é o quê? O movimento de baixa. Eu tenho alvo para baixo, que nem eu mostrei para vocês,
né? A gente tem ali o alvo do fundo a ser testado daquele movimento do H1. Então, se eu tenho um fundo a ser testado e eu tenho uma estrutura validada aqui, né, que ela foi renovada, o que que eu vou esperar? O preço chegar no maior nível possível aqui em cima para arriscar uma nova venda, porque aí sim eu vou ter um alvo garantido. Então, cuidem bastante disso, tá, turma, para vocês estarem sempre olhando a favor do que o gráfico está mostrando, porque aqui é simples, aqui se o preço chegar aqui e reagir, você tem uma oportunidade de entrada. Se estopar, acabou. É o stop, porque depois você vai ver com o mercado possivelmente revertendo. Então você não vai ficar quebrando, se arrebentando no meio de caminho. Você vai chegar numa extremidade e vai tomar seu risco nessa extremidade que tem muito dinheiro aqui. Então, isso faz o quê? Minimiza o risco, porque se você tomar o stop, é um stop curto, e se você ganhar, é um gain longo, e aí a conta vai fechar a longo prazo, beleza? Então, fiquem atentos a essas regiões aí. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar marcadinho esse carinha aqui, tá? E esse carinha aqui. Ah, Emerson, por que você não vai marcar a região lá de cima? Porque ali é o sweep, galera, tá? Esse aqui são as zonas do 15 minutos, que não é porque o preço vai chegar aqui, vocês vão sair boletando, não. Na hora que o preço chegar numa dessas duas regiões, vocês vão analisar a forma como ele reage e aí sim, somente depois disso, tomar a posição, tá? Então tomem cuidado com isso aqui, não achar que, é order block, tá marcado, chega ali, eu vou vender. Não. Você tem que reagir ao que o preço for te mostrar. Beleza? Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar hoje também ficou no range travado, né? Mas ele até que deu uma andadinha um pouco melhor, porque ele fez a continuidade do movimento. Percebam que ele entrou, aí ele abriu, voltou aqui nessa região, deixou oportunidade de entrada e provavelmente pagou um tradezinho bem legal aqui, né, para quem arriscou. O dólar foi melhor do que o índice, porque ele chegou bem nesse imbalance aqui, ó, e deu a entrada, deu o alvo com stop aqui atrás e pagou sim um trade de mais de 4-1. Porém, ele não conseguiu romper esse topo. O que a gente tem no dólar agora? Esse range aqui válido, né? Ou seja, ele travou aqui no meio, liquidez interna. Amanhã a gente tem que aguardar qual é a movimentação dele. Próximo, maior probabilidade, se ele fizer um sweep aqui, da continuidade na alta, porque eu tenho essa linha azul aqui, que é um sell side, um buy side liquidity, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se ele der continuidade no preço, a probabilidade dele arrebentar aqui para cima, para ir lá naquele alvo, né, no próximo alvo, é muito grande. A gente tem um alvo muito bom para cima do dólar, ó. Tá vendo essa liquidez que a gente já tinha marcado no estudo de domingo? Então, isso a gente tem que estar atento. Enquanto o dólar estiver acima desse fundo aqui, não existe venda. Tá? Ah, mas está perto do topo. Quem disse que está perto do topo? O preço está quebrando estrutura para cima, ele está subindo. Se você vai querer adivinhar topo, não é dessa forma que você vai operar corretamente, você vai tomar um risco muito maior do que se você estiver arriscando a favor da tendência, tá? Então, prestem atenção nisso. Eu vou deixar marcado aqui só essa regiãozinha aqui, ó, esse fundinho, porque assim como no índice, essa aqui é a tomada de decisão sua na compra, porque se ele perder esse fundo, aí a gente tem uma mudança de característica que o preço pode aí sim vir testar aqui para baixo, né? Caso ele perca esse movimento aqui, ele pode voltar aqui nessas extremidades. Então, isso que vocês precisam estar atentos, beleza? Mesmo porque a gente tem aqui, ó, uma região de extremidade bem interessante, que foi onde que deu impulso naquela subida maior ali do dólar, que inclusive deixou um gapzinho para trás. Claro, ele já foi fechado esse gap aqui, ó.
mas ficou uma região de liquidez aqui, então se por um acaso o preço não tiver forças para seguir subindo daqui, existe uma grande chance dele vir testar as regiões aqui de baixo. Mas a princípio, a ideia que a gente tem é de o dólar estar renovando máximas, não perdendo mínimas. Então a gente faz o que ele está nos mostrando, segue o fluxo. Beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham todos um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Abraço, turma.